No espaço VIP mais reservado do estádio, cercado por empresários, políticos e nomes famosos da mídia, Zé Felipe acompanhava mais uma partida importante. O jogo estava animado, a torcida fazia barulho, mas ele parecia alheio à vibração do momento. Seu olhar não seguia a bola, tampouco os lances do time do coração. Estava fixo numa figura que se afastava discretamente pelos corredores. Dona Lourdes, sua funcionária de confiança há mais de uma década. Ela havia pedido para sair mais cedo naquela noite, algo raro vindo dela, sempre tão dedicada e pontual. Disse que tinha um compromisso urgente, mas a voz embargada e os olhos vermelhos não passaram despercebidos. Zé, apesar de parecer distraído, com as luzes e os compromissos da fama, sempre teve um olhar atento. Naquele momento, algo dentro dele acendeu. Não era desconfiança, tampouco invasão de privacidade. Era uma mistura de preocupação, curiosidade e uma sensação estranha, quase como um alerta do coração. Agradeceu discretamente os convidados ao seu redor. Saiu pela porta lateral do camarote e pediu ao motorista que seguisse Dona Lourdes, sem que ela percebesse. Sentado no banco de trás, Zé sentia o coração acelerar de um jeito que nem as multidões dos palcos conseguiam provocar. Era um turbilhão de emoções, ansiedade, culpa e o medo de descobrir algo que talvez preferisse não saber. O carro foi deixando a região nobre da cidade para trás, passando por ruas cada vez mais escuras e simples. Do glamour da Zona Sul, chegaram aos becos da periferia. Zé Felipe jamais tinha estado ali. Observou Dona Lourdes descer de um ônibus com uma sacola nas mãos, apressada, desviando de buracos e poças, sem notar que estava sendo seguida. Quando ela entrou num pequeno casebre no final de uma viela, Zé pediu que o carro parasse. Respirou fundo e, impulsionado por algo mais forte que a razão, decidiu descer. O barraco parecia frágil, com paredes de madeira compensada e um telhado improvisado. Crianças brincavam descalças na rua. Uma senhora lavava roupas num tanque improvisado e o cheiro de comida simples, arroz, feijão e alguma fritura, pairava no ar. O contraste era imenso. Do ar-condicionado do camarote ao calor úmido daquele lugar, era como atravessar dois mundos diferentes. Dona Lourdes entrou sem bater, como quem conhece bem o lugar. Zé, a poucos metros dali, hesitou. Estaria indo longe demais? Mas algo dentro dele insistia. Continue. Aproximou-se em silêncio e, através de uma janela entreaberta, viu a cena que o atingiu como um soco no peito. Deitado em uma cama estreita, um jovem magro, pálido, respirava com a ajuda de um cilindro de oxigênio. Dona Lourdes ajoelhou-se ao lado dele e, com a voz tremendo, murmurou: "Mamãe tá aqui, meu filho. Segura mais um pouquinho." Tirou da sacola alguns remédios e um lanche embrulhado com cuidado. Zé recuou instintivamente, tomado por um nó na garganta. Nunca soubera que ela tinha um filho. Ela nunca mencionara, sempre foi discreta, solícita, com um sorriso leve e olhar sereno. Chegava cedo, saía tarde, mesmo nos dias mais difíceis. Agora ele compreendia os momentos em que ela parecia distante, embora estivesse ali fisicamente. De repente, tudo fazia sentido. O comportamento silencioso, a postura firme, os olhos que às vezes perdiam o foco. Zé olhava ao redor e via tudo, com outros olhos. Cada criança na rua, cada parede mal pintada, cada feição cansada tinha agora um significado novo, uma história por trás. E no centro de tudo estava Dona Lourdes, a mulher que limpava sua casa, organizava suas coisas e preparava seu café. Revelava-se agora uma guerreira silenciosa, vivendo uma dor profunda que jamais permitira que transparecesse. Zé voltou para o carro, mas algo o impedia de simplesmente ir embora. Aquela cena íntima demais para ser presenciada por alguém de fora estava agora gravada em sua memória.
Ele se sentia invadido por um sentimento que ia além da compaixão. Era como se uma parte dele tivesse sido tocada e não pudesse mais fingir que não sabia. No dia seguinte, bem cedo, Dona Lourdes já estava em casa como de costume. Antes das 7, ela varria o quintal, cabelo preso com simplicidade, olhar sereno como sempre. Para qualquer um, parecia que nada havia acontecido. Para Zé Felipe, no entanto, era como ver outra pessoa. Ele a observava da varanda, lutando com um desconforto que crescia em silêncio. Não era raiva nem pena. Era incômodo diante da força de alguém que sofre calada, que ama e luta sem fazer alarde. Aproximou-se devagar. "Bom dia, Dona Lourdes. Dormiu bem?" Perguntou com a voz baixa. Ela sorriu com gentileza, mas seus olhos mostravam cansaço. "Dormi, sim, senhor Zé. Tudo tranquilo." Ele ficou um instante em silêncio, então soltou a pergunta. "Posso perguntar uma coisa mais pessoal?" Ela parou de varrer. O silêncio entre os dois pesava mais que qualquer palavra. "Claro, senhor." Zé hesitou antes de prosseguir. "Por que nunca me contou que tem um filho?" O rosto dela se transformou. As mãos apertaram com força o cabo da vassoura, mas ela não perguntou como ele sabia. Apenas abaixou a cabeça e disse com a voz firme: "Porque isso não faz parte do meu trabalho, senhor. Porque não quis misturar minha dor com o conforto do seu lar. O que faço aqui é servir. Só isso." Zé ficou mudo. A resposta era direta, mas carregada de dor. "Ele está doente?" arriscou. Ela assentiu. "Desde os 12 anos. Problema no pulmão. Foi piorando. Os médicos dizem que só um tratamento muito caro pode ajudar. Mas a gente aprende a viver com o que tem, senhor Zé, e a lutar com o que sobra." O silêncio voltou a envolver os dois. Zé olhou para o chão, depois encarou aquela mulher que por tanto tempo estivera ali, invisível em sua rotina. "Me perdoa por nunca ter perguntado nada. Às vezes a gente está cercado de pessoas e não enxerga ninguém." Ela sorriu de leve, os olhos marejados. "A vida é assim mesmo, cada um com sua batalha. Eu não espero que ninguém cuide do meu filho. Só peço a Deus força para continuar." As palavras de Dona Lourdes ficaram ecoando dentro de Zé Felipe. Mais do que arrependimento, ele sentia um desconforto profundo, como se tivesse passado anos vivendo num cenário montado, sem nunca notar o que se escondia por trás das cortinas. Aquela mulher que lavava suas roupas, organizava seus compromissos e preparava suas refeições com zelo, carregava o peso do mundo sem jamais pedir ajuda. E ele, no conforto da fama e do luxo, nunca se deu o trabalho de olhar além do óbvio. Foi ali, naquela conversa simples, que nasceu um incômodo novo, não com ela, mas consigo mesmo. Pela primeira vez, Zé Felipe questionava se era mesmo o protagonista da própria história, ou só mais um figurante alheio aos dramas reais ao seu redor. Nos dias que seguiram, ele passou a observá-la com olhos diferentes. Cada gesto dela, antes automático e invisível, agora carregava um peso que ele não conseguia mais ignorar. O café quentinho deixado na bandeja, o almoço simples posto com carinho, os lençóis esticados sem um vinco, tudo aquilo que sempre esteve ali, agora parecia carregado de emoção. Havia uma dor escondida na rotina dela, e ele finalmente enxergava. A inquietação foi crescendo. Em meio às entrevistas, gravações, reuniões com produtores e campanhas publicitárias, o nome de Dona Lourdes surgia em sua mente como um sussurro insistente. Como continuar sorrindo para câmeras, distribuindo autógrafos e respondendo perguntas banais, sabendo que tão perto de si alguém enfrentava tamanha batalha, e sozinha. Numa tarde nublada, enquanto ela limpava a estante da sala, Zé tomou coragem. Sentou-se no sofá, observou os movimentos dela por alguns segundos e então falou, com a voz baixa, porém firme. Dona Lourdes, será que eu posso conhecer seu filho? Ela parou o que fazia, como se o tempo tivesse sido suspenso.
Virou-se devagar, os olhos úmidos, tentando conter a surpresa. Senhor Zé, o senhor não precisa se sentir na obrigação de nada. Não, é obrigação, ele respondeu antes que ela completasse. É humanidade. Ela não disse nada, apenas assentiu com a cabeça. No dia seguinte, os dois estavam no mesmo carro que Zé havia usado para segui-la. Mas agora, ela não estava sozinha. E ele não era mais um observador escondido. À medida que o veículo avançava pelas ruas estreitas da comunidade, rostos curiosos surgiam nas janelas e nas calçadas. Alguns vizinhos cochichavam, outros apenas olhavam com surpresa. O cantor famoso, o rosto das rádios e da TV, andava ali ao lado de Dona Lourdes, como se pertencesse àquele mundo. E, de certa forma, ele queria pertencer, ao menos para entender. Chegando ao mesmo barraco da vez anterior, foram recebidos por um silêncio respeitoso. O jovem, deitado na cama de sempre, abriu um sorriso cansado, mas genuíno. Os olhos, fundos pela doença, brilhavam ao reconhecer o ídolo ali, em carne e osso. Conversaram um pouco, mas foi o suficiente. Zé Felipe saiu de lá diferente, com o peito mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Leve por ter enfrentado a realidade de frente. Pesado porque agora sabia. Não podia mais fingir que não viu. Nos dias que se seguiram, ele se recolheu. Estava mais introspectivo, pensativo. Os compromissos continuavam, mas o entusiasmo já não era o mesmo. Os contratos, os ensaios, as postagens nas redes sociais pareciam pequenos diante do que testemunhara. Era como se um novo Zé tivesse acordado dentro dele, um que não conseguia mais caminhar na bolha onde sempre vivera, ignorando as dores de quem servia ao seu redor. Foi então que tomou uma decisão. Chamou Dona Lourdes para uma conversa. Sentaram-se à mesa da cozinha, aquela mesma onde tantas vezes ela lhe serviu o jantar com silêncio e delicadeza. Mas agora era ele quem queria oferecer algo. Dona Lourdes, eu não consigo mais fingir que não vi. O que a senhora vive, o que seu filho enfrenta, me tocou de um jeito que eu não esperava. Ela cruzou as mãos no colo e baixou os olhos. Eu agradeço, Sr. Zé, mas já disse, não espero caridade de ninguém. Já me acostumei com o que Deus manda. Ele sorriu, mas não foi um sorriso arrogante. Era um sorriso humilde, quase de menino. Eu também não quero fazer caridade. Quero ajudar porque é o certo, porque eu posso, porque a senhora merece. Ela levantou os olhos, surpresa, mas ainda desconfiada. Zé prosseguiu. Conversei com um médico, especialista mesmo, dos melhores do país. Ele disse que existe um tratamento, mas precisa ser feito fora daqui. Eu quero bancar tudo. Transporte, hospedagem, exames, remédios, o que for. Tudo mesmo. As lágrimas vieram antes das palavras. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Apenas assentiu com a cabeça, sem conseguir disfarçar a emoção. Zé segurou suas mãos e concluiu. Não quero nada em troca, nem agradecimento. Só quero que a senhora saiba que me envergonho de ter demorado tanto para enxergar. A senhora sempre cuidou da minha casa como se fosse sua. Agora é minha vez de cuidar da sua. Naquele instante, no olhar de Dona Lourdes, havia mais do que gratidão. Havia alívio, havia paz. Uma que talvez ela não sentisse há anos. Meu filho, ele vai ter uma chance, disse com a voz embargada. Todas as chances que eu puder dar. A notícia correu rápido pela comunidade. O menino da Dona Lourdes viajaria para tratamento em São Paulo, acompanhado por profissionais da saúde, com todas as despesas cobertas por aquele mesmo artista das revistas e da televisão. Mas mais do que uma boa ação, aquilo se tornou um símbolo, um gesto que dizia: alguém olhou, alguém se importou. Na despedida, pouco antes da viagem, o menino segurou a mão de Zé e disse baixinho: Obrigado por ver a gente.
Foi nesse instante que Zé Felipe entendeu. O maior feito da sua vida não havia sido cantado num palco. Tinha sido vivido ali, no silêncio daquele lar simples, com o coração aberto. Os meses seguintes à viagem foram marcados por uma mistura de esperança e transformação. O tratamento do filho de Dona Lourdes estava progredindo melhor do que o previsto. Entre sessões de fisioterapia, exames e cuidados intensivos, ele começou a recuperar o apetite, ganhar peso e a respirar com menos dificuldade. Zé Felipe acompanhava tudo à distância, com o coração atento, e chegou a se emocionar com a primeira videochamada em que o menino sorriu para ele, já com o semblante menos abatido e um fio de esperança nos olhos. Enquanto isso, Dona Lourdes seguia firme na casa de Zé, mas algo havia mudado. A rotina permanecia, mas agora ela não precisava mais esconder a dor nos olhos. Pela primeira vez em anos, havia uma pontinha de tranquilidade em sua expressão. E mais do que isso, havia reconhecimento. As pessoas ao redor começaram a olhá-la com outros olhos. Não mais como a mulher silenciosa que mantinha tudo em ordem, mas como a mãe guerreira que sustentava um lar com amor e dignidade, mesmo nas maiores dificuldades. Na vizinhança dela, o gesto de Zé Felipe se espalhou como um sopro de esperança. Os amigos, os vizinhos, até colegas do cantor, que antes mal sabiam quem era aquela mulher, começaram a se interessar por sua história, a oferecer apoio, a se inspirar. Mas Zé não queria publicidade. Não postou nada nas redes sociais, não falou sobre o assunto em entrevistas. Quando alguém lhe perguntava, ele apenas respondia com simplicidade: "Tô só tentando fazer o mínimo, fazer o certo." Esse novo olhar não se limitou à história de Dona Lourdes. Algo dentro de Zé havia realmente mudado. Ele começou a prestar mais atenção às pessoas à sua volta. Aos seguranças, aos técnicos de som, às camareiras dos hotéis, aos motoristas de aplicativo, aos atendentes nos bastidores. Todos com seus rostos, suas histórias, suas batalhas ocultas. Pequenos gestos passaram a ter grande valor. Uma conversa de verdade, um elogio sincero, uma escuta atenta. Começou também a se envolver em projetos sociais, a visitar comunidades, discretamente a contribuir com causas em silêncio, sem holofotes. Ele não queria aplausos por isso, já os tinha de sobra nos palcos. O que buscava agora era sentido. Numa tarde calma, sentados à sombra do quintal após o almoço, Dona Lourdes, com um pano de prato sobre o colo, olhou para ele com ternura e disse: "Senhor Zé, o senhor salvou a vida do meu menino." Ele balançou a cabeça com um sorriso sincero. "Não fui eu, foi a senhora. Eu só tive a sorte de abrir os olhos a tempo." Ela suspirou, emocionada. "Então que mais gente tenha essa sorte também." E naquele instante, observando o céu tingido de laranja pelo pôr do sol, Zé Felipe compreendeu algo profundo. A verdadeira grandeza não está no número de seguidores, nos prêmios, nos aplausos ou nas matérias de revista. Ela mora nos gestos invisíveis, nos atos de bondade que acontecem longe das câmeras. Está na capacidade de sair de si mesmo e enxergar o outro, de sentir com o coração o que as palavras não dizem e, acima de tudo, de agir, mesmo quando ninguém está olhando. O que começou como uma simples desconfiança diante de um pedido incomum tornou-se uma virada de chave em sua vida. Uma chance de romper a bolha onde sempre viveu e encarar de frente a realidade de quem, apesar da dor, nunca deixou de servir com amor e dignidade. Dona Lourdes, com seu jeito calado e suas mãos calejadas, passou a representar para Zé não apenas uma funcionária fiel, mas uma figura que o ensinou mais do que qualquer palco ou show jamais poderia ensinar. Quantas vezes passamos por pessoas no nosso dia a dia sem saber absolutamente nada sobre elas? Quem limpa nossos escritórios, serve nosso café, cuida dos nossos filhos, entrega nossos pedidos? Quantas histórias invisíveis carregam?
Quantas dores silenciosas escondem por trás de um sorriso educado ou de um olhar cansado? A história de Zé Felipe e Dona Lourdes é mais do que um encontro entre mundos diferentes. É um espelho para todos nós. Ela nos mostra que, por mais que tenhamos conquistado coisas na vida, fama, dinheiro, reconhecimento, isso nunca substitui o valor de olhar verdadeiramente para quem está ao nosso lado. Às vezes não é preciso fazer grandes milagres. Basta um gesto real, um pouco de atenção, uma escuta sem pressa, um olhar humano, enfim. Zé Felipe não se tornou um herói porque bancou um tratamento caro. Ele se tornou alguém melhor porque decidiu enxergar, porque atravessou a barreira invisível entre patrão e empregada, entre o palco e o bastidor, entre o visto e o ignorado. Ele aprendeu que ser grande de verdade não tem nada a ver com talento, tem a ver com empatia, com presença, com ação. E Dona Lourdes, ela se tornou o símbolo de milhares de mulheres e homens que vivem no silêncio, que resistem com dignidade, que lutam com coragem, que amam profundamente mesmo quando ninguém vê, que acordam cedo, trabalham até tarde e ainda assim guardam espaço no peito para a esperança. Se essa história tocar alguém, se fizer um único leitor parar por um instante para refletir, então a corrente já começou. E talvez o próximo passo seja esse: olhar ao redor. Perguntar com sinceridade como está quem caminha conosco. Ouvir com atenção quem sempre esteve ali, invisível. Porque no fim, talvez a próxima história de transformação que a gente contar seja a sua.